E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, todos os produtos que eu usar no vídeo vão estar na descrição, tá? E eu já tô limpando a pele dela com esse tônico da Max Love, que tá em fase de teste, mas eu tô gostando. Vocês ignorem a minha voz meio rouca, tá? E aí já começo com a hidratação, aplicando essa água termal. Espero secar bem para poder depois vir com o hidratante. E, gente, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Assistam o vídeo até o final, tá? Eu vejo alguns comentários de algumas pessoas que dá pra perceber que a pessoa não assistiu o vídeo até o final e foi comentar baboseira. Então, assistam o vídeo até o final, tá certo? E aí, eu já começo a aplicar um corretivo de camuflagem pra fazer a nossa pré-base, tá? Vou fazer uma camada super fininha. Mas essa camuflagem já vai cobrir algumas imperfeições que ela tem, algumas manchinhas de espinha. E aí eu deixei passando bem rapidinho, só para mostrar para vocês como é que eu faço para testar a base, para achar o tom da base da modelo, sempre testando no colo. E vou usar essa base da Dalla com algumas gotinhas do Fix Finish da Ruby Rose, para dar mais durabilidade, tá certo? Tô aplicando com o pincel Kabuki, dando batidinhas, porque temos um produto embaixo que é o corretivo, então sempre com batidinhas, tá? Vou aplicando e trazendo a base para cima das sobrancelhas dela. Como ela tem micropigmentação, eu vou passar a base um pouquinho em cima da sobrancelha, tá? Para tirar o excesso de pigmento preto, tá? Mas é bem pouca coisa, eu não vou fazer uma neutralização. E com a esponja já vou sentando o produto na base, tirando qualquer acúmulo que possa ter ficado, qualquer marquinha do pincel. Vou sentando bastante esse produto na pele. Bora pro contorno e eu já tô aplicando e esfumando o contorno, tá? Com o pincel. E tô usando corretivo líquido porque eu gosto mais do corretivo líquido por ele espalhar mais fácil, sabe? Ele não me dá dificuldade. Então, já vou aplicando aí e esfumando. Também sempre com batidinhas, tá? Gente, lembre-se que produto cremoso a gente não arrasta. A gente é com batidinha, só arrasta com produtos em pó, tá certo? Vou fazendo aí na testa, na raiz do cabelo. Um pouquinho também no queixo, só para devolver um pouquinho a sombra. E já vou fazendo o contorno do nariz. Eu vou com um pincel pequenininho. Pego o produto também, já vou aplicando e esfumando, tá? Vou esfumando bem na lateral do nariz dela e vou fazer dois traços bem estreitinhos, sabe? Vou deixar só um espacinho no centro para iluminar. Dá a impressão de nariz um pouco mais fino. E aí já vamos para a iluminação. Tô usando um corretivo de camuflagem também, que é mais grossinho. Então, eu vou aplicando com batidinhas também. Lembre-se que a gente tem bastante camada de produtos aí, então um produto grosso desse, se a gente arrastar, pode acabar arrastando o que está embaixo. Então, eu vou depositando com batidinhas, pincel, nas áreas que eu quero iluminar. Centro, no caso não seria o centro da testa, seria entre as sobrancelhas, tá? E vou descendo pro nariz. Também aplico na região do buço, só para dar uma iluminada. E aí já vou com a esponja esfumando todo o produto. E, gente, é esfumando, tá? Mas com batidinhas no lugar, tá? Eu não saio arrastando o produto pelo rosto inteiro, porque senão eu vou perder o contorno que eu fiz. Então, é batidinha sempre no lugar, tá? Esfumando bem as bordinhas para não ficar marcação.
E aí eu tô voltando com um pincel só sujinho mesmo no corretivo mais escuro, para reforçar um pouquinho ali o contorno. E aí vocês lembram daquela dica que eu já dei em outros vídeos de usar batom como blush? E aí eu vou fazer, e eu tô mostrando pra vocês que vou fazer com um batom mais rosinha, pra vocês verem que dá certo sim. Que eu só fiz com batom vermelho até agora, né? Então sempre assim, tirando bastante o excesso na placa e aplicando com a mão super leve, dando batidinhas também. Iluminador, vou aplicando aí também com a mão super levinha, porque a pele ainda tá sem selar. Então corre um risco muito grande de manchar essa pele. E aí no nariz eu vou iluminar com o dedo, porque o iluminador pigmenta melhor com o dedo. E também para não correr risco do iluminador ir para cima do contorno que a gente fez, tá? E aí agora eu tô mostrando aí que eu tô usando corretivo líquido, porque também já dei essa dica em outros vídeos. O corretivo que a gente aplicou anteriormente, que é mais grosso, já secou. Então, se eu viesse somente com a esponja para dar batidinhas, eu poderia abrir um buraco. Então, eu vou com corretivo líquido para tirar qualquer acúmulo que possa ter ficado abaixo dos olhos. E também para deixar essa área um pouquinho mais meladinha, sabe? Para receber o pó. E já vamos para a selagem. Peço para ela olhar para cima, para a área ficar bem lisinha. E vou depositando pó daquele jeito que vocês já sabem, né? Que eu sempre tô fazendo. Aplicando bastante quantidade nas áreas de iluminação, que são mais áreas, né, que tem as camadas de produto, temos aí a camuflagem, a base, o corretivo, tem um outro corretivo por cima. Então essa área tem que ficar bem selada para segurar tudo no lugar. Então eu vou sempre depositando mais produto nas áreas de iluminação para depois vir para o restante do rosto. E aí eu venho agora com um pó compacto para espalhar esse pó solto pelo rosto dela, gente. Eu gosto de fazer isso porque às vezes se você vem com um pincel cru, sabe, sem nada de produto, e se ele pegar numa área que ainda não tá selada, ainda tá molhada de base, eu posso acabar arranhando essa pele com o pincel. Então eu gosto de dar uma pinceladinha no pó compacto para poder selar o restante do rosto. E aí eu achei que o blush estava pouco e vim com o blush em pó só para reforçar um pouquinho mais, que para mim não estava aparecendo muito no vídeo. Então eu vim com o pó para realçar um pouco mais. E de pele foi isso, bora pros olhos. Já tô aplicando corretivo aí na pálpebra dela, até a sobrancelha. E esfumando com a esponja. E aí vou usar essa paletinha com essa sombra aí, já vou começar nosso esfumado. Vou fazendo esses pontinhos aí que eu tô mostrando, pra deixar o esfumado um pouquinho mais arredondado, né? Me dar essa orientação. E eu vou aplicando em todo o côncavo dela, até o canto externo, tá? Até pegar a lateralzinha aqui do nariz. E vou fazendo assim, esfumando bem. Ó, tá vendo? Um pontinho no final dos cílios e outro no meio da pálpebra. E vou ligando esses pontinhos pra não ficar, pra não correr risco de ficar um esfumado um pouquinho mais quadrado, triangulado, que às vezes acontece. Então, fazendo dessa forma, eu consigo deixar ele mais arredondado. E aí eu venho com essa sombra, esse marronzinho, e vou aplicar abaixo da primeira cor. Porém, eu não vou até o canto interno, tá? É só até o meio do côncavo. Fazendo o mesmo movimento.
Desse lado sempre mostra melhor, né? Ó, vou primeiro depositando um pouquinho mais abaixo, até o meio, e esfumando bem essa sombra. E aí eu volto com a primeira cor de sombra, só para realçar um pouco mais, ajudar no degradê. Gente, tá difícil narrar esse vídeo, minha garganta tá gritando. E agora eu venho com esse marrom bem mais escuro, vou aplicar no canto externo até o côncavo. Então, assim, a primeira cor foi até o canto interno, a segunda até o meio, e essa terceira vai ficar só ali no canto interno mesmo, tá? Até encontrar o côncavo. Vou voltar com a segunda cor de sombra, só pra aplicar ali na pálpebra, sabe? Esfumar com a sombra mais escura, marronzinho. E agora eu venho com essa sombra rosinha, com brilho. E vou aplicar no meio da pálpebra móvel, tá? Eu tento não usar essa paleta, gente, mas é mais forte do que eu. As cores são muito usáveis, são muito maquiagem de noiva, debutante. E agora eu venho com uma sombra bem clarinha, pode-se dizer até um branquinho. É da mesma paleta também. E vou aplicar no cantinho interno. E agora eu vou vir com glitter, tá? Vou deixar na descrição. É um Reflect, que ele tem umas partículas de rosa, tá? Então eu vou aplicando por toda a pálpebra até encontrar aquela sombra mais cintilante. É um glitter super fininho, então como vocês veem, não precisa de cola. E eu venho com outro Reflect, só que esse é mais branquinho. É bem parecido com o Reflect Spear da MAC, tá? E aplico por cima também, por toda a pálpebra até o meio. E com esse mesmo glitter branquinho, eu vou aplicar também abaixo da sobrancelha, só pra dar um estourinho, sabe? Fica lindo. E bora pra parte inferior dos olhos. Vou usar a primeira cor de sombra, sombra mais clarinha. Vou aplicar por toda a pálpebra inferior dela. E agora eu vou vir com a segunda cor, que a gente usou no côncavo, e vou aplicar aí também. E agora eu vim com um pouquinho de sombra preta e vou aplicar bem rente a raiz dos cílios dela. Mas não é pra ficar preto, tá? É só pra deixar um pouquinho mais escurinho esse cantinho inferior. E aí, com essa máscara de sobrancelhas, eu vou usar ela pra preencher a sobrancelha da minha modelo. E vou aplicando, ó. Ela já tem um contorno definido, né, da sobrancelha, por conta da micropigmentação. Então, eu só vou dar uma intensificada a mais, dar uma preenchida a mais, tá? Não vou fazer muita coisa, não. Tô aplicando cílios. E, gente, a parte que eu apliquei rímel sumiu. Não sei o que aconteceu, mas vocês já sabem, né? Que depois dos cílios eu vou pintar os cílios dela naturais. E aí já vamos pro batom. Já tô aplicando o batom, segurando o lábio dela com o dedinho. Ó, vou aplicando.
E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, apesar da minha ronquidão. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal se não é inscrito, tá certo? E comente o que você mais gostou desse vídeo. Um beijo!